queria fazer uma pregação hoje diferente. Você está disposto a fazer algo novo? Pastor, nós vamos fazer uma coisa um pouquinho mais didática. Eu peço a misericórdia de Deus porque eu sou limitado. Mas é bom nós meditarmos em algumas coisas que é um alimento um pouquinho mais, como que eu diria, mais robusto. Então nós vamos meditar sobre Daniel. E é justamente o tempo que nós estamos vivendo que Daniel teve uma revelação. Então eu queria puxar um fio da meada e começarmos a pensar sobre as coisas que estão acontecendo nesse momento da nossa vida, que já foram reveladas por Deus a Daniel. Então em Daniel no capítulo 2, não sei se você sabe, só para contextuar, Israel foi invadida pela Babilônia e pelo rei Nabucodonosor, e lá eles costumavam levar naquela época, quando eles saqueavam um país, as mentes mais brilhantes. Você sabe que mente brilhante, mente inteligente vale muito. Então eles levaram esses jovens, levaram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens inteligentes, você sabe que eles chegaram lá, ofereceram os manjares, os alimentos que eram oferecidos aos deuses lá, mas eles se recusaram, foram fiéis a Deus, comeram só legumes e se tornaram mais fortes e mais inteligentes do que todos os sábios. E Daniel e Ananias, Misael e Azarias continuaram naquele reino, trabalhando ali como sábios, ajudando o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor um dia teve um sonho. Teve um sonho que deixou ele muito perturbado. Então nós lemos aqui, Daniel capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, mandou chamar todos os sábios, os magos, os encantadores, os adivinhadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Então o rei chamou todos os sábios, falou: viu, eu tive um sonho, estou muito preocupado com isso, perdi o sono, eu quero que vocês decifrem esse sonho. E os magos e os sábios falaram: pois não, rei, fala o sonho que nós vamos deduzir, vamos interpretar esse sonho. Falou: não, senhor, vocês estão enganados. Vocês estão aqui comendo, bebendo, nós mandamos toda essa estrutura para vocês aí, e vocês não conseguem saber o sonho que eu tive. E eles falam aqui na palavra de Deus, que falam assim: olha, não existe, é impossível na terra, no mundo, não existe alguém que consiga saber o sonho que o senhor teve. Precisamos saber o sonho que o senhor teve para nós interpretar. Mas ele falou: de maneira nenhuma. Se vocês são sábios, para vocês não me enganarem, vocês podem inventar um monte de história. E se é realmente uma interpretação verdadeira, vocês vão saber o que eu sonhei. E o detalhe é o seguinte, que se vocês não interpretarem, eu vou cortar a cabeça de todos vocês, vou matar todos vocês, e a casa de vocês, vou matar toda a família de vocês, vou fazer um entulho de tudo que vocês têm. Vou acabar com a história de vocês. E Daniel ficou sabendo. E os guardas já estavam prontos para dizimar todos os sábios. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o nome babilônico dos homens de Deus, também seriam mortos. E Daniel falou: peraí, deixa eu falar com o rei. Ele falou com o rei: viu, rei, dá um tempo para nós, nos dá uma noite, me dá um tempo que o meu Deus vai falar comigo, e eu vou interpretar esse sonho. E pela misericórdia de Deus, aquele rei do tipo, porque, irmãos, quando o rei da Babilônia, esses imperadores falavam, a palavra dele não podia voltar, ele não voltava atrás.
E Daniel orou juntamente com seus amigos e Deus deu a interpretação. Deus deu a interpretação e no outro dia de manhã, Daniel se apresentou diante de Nabucodonosor e falou a revelação. Olha o que diz aqui, no versículo. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a palavra do rei, pois nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, tem exigido coisas semelhantes de algum mago ou encantador. Ninguém nunca exigiu isso. Nosso Deus é um Deus que Ele revela coisas sobrenaturais na nossa vida, né, irmãos? E às vezes a gente fica em dúvida pensando em soluções e Deus está disposto a revelar para mim e para você. Hoje Ele pode ter uma revelação para você, uma revelação espiritual, algo que você está carregando, que está trazendo para você um esgotamento espiritual, porque nós vivemos dias difíceis e não tem aquele que pode dizer: não, eu sou o cara que mata no peito e leva em frente. Não. Quando nós recebemos, por exemplo, eu, minha mãe, nós sentimos muito. Eu falei do Pedro. O Pedro era muito próximo, como amigo, além de ser diácono da igreja, nos ajudar aqui. Primeiras transmissões foi ele que fez. Ajudava com todo tipo de estatística de membros, de batizandos, de crianças que são apresentadas, escola dominical. Nos ajudava muito. E nós nos encontrávamos sempre no escritório de manhã. E o pouco de energia que ele tinha, porque ele estava fazendo quimioterapia, e uma fé, irmãos, falou: não, eu vou vencer, Deus vai me... Tinha uma vontade de viver. Mas Deus sabe todas as coisas. E um pouquinho de energia que ele tinha, ele vinha de manhã na igreja. Eu falei: Pedro, o que você está fazendo aqui, Pedro? Não, eu vim trabalhar aqui, preocupado com as coisas de Deus. Eu fico imaginando o galardão do nosso irmão Pedro Quinto. Na UTI, preocupado com esse último batismo. Quem estava relacionado? Não, na UTI, tiveram que tirar o celular da mão dele, porque ele estava preocupado com as coisas do reino. Mas hoje ele está vivendo as vitórias com Jesus, a vitória de alguém que continuou nos caminhos do Senhor, e no dia da sua partida, ele pode dizer: combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Venceu. E tem tanta gente que a gente olha no caixão e a pessoa não venceu. Muitas pessoas deixam dos caminhos do Senhor durante a vida por causa de tribulações, dificuldades. Foram 2 anos que ele sofreu muito, irmãos. Tratamentos terríveis. Mas ele perseverou até o final. E Deus deu vitória. Eu e você vamos perseverar até o final, amém? Independentemente das dificuldades. E voltando aqui a Daniel. Então Daniel foi para casa e fez a saber o caso ao Ananias. Então ele falou para Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem a misericórdia de Deus, ao Deus do céu, sobre o seu mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério de Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou a Deus, o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis, estabelece reis. Deus está no controle de tudo, irmãos. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, a Ti dou graças e louvor, porque me desse sabedoria e força, e agora me fizesse saber o que pedimos, pois nos fizesse saber esse assunto do rei. Então Daniel apareceu na presença do rei e ele falou: olha, Deus me deu a revelação do sonho que você teve. Então nós vamos mostrar aqui a revelação que Deus deu a Daniel sobre o sonho de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor sonhou com uma estátua, que você deve estar sabendo. E essa estátua
Ela tinha a cabeça de ouro, os braços de ferro. Então eu vou por partes. Essa estátua tinha a cabeça de ouro, os braços de prata, o, a bacia, o tronco de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Então, mostra primeiro a cabeça de ouro. Deus dando a revelação para Daniel, disse: olha, rei, essa estátua, a cabeça de ouro, é o seu império, o império de Nabucodonosor. Mostra Nabucodonosor para nós, que isso. Nabucodonosor, irmão, esse império babilônico, você não tem noção da grandiosidade que era, e por causa disso foi representada justamente pelo ouro. Quem já ouviu falar da Babilônia, jardins suspensos da Babilônia? A Babilônia, irmãos, era um negócio fora do comum. Inclusive, mas aí você fala assim: pai pastor, esse negócio de Babilônia nunca existiu, essa cidade não existiu. Quem que pode provar? Até que encontraram a Babilônia. E se você quiser pesquisar, essa era mais ou menos como seria a Babilônia. E existia esse portal. Esse portal foi encontrado, essa porta da Babilônia foi encontrada. E hoje, lá no Museu de Berlim, no Museu de Berlim, olha só, irmãos, os detalhes da época. Isso foi 750 anos antes de Cristo. Todo esse portal aí, esses detalhes, com essas pedras azuis. Aí mostra o que tem no museu. Aí, ó, esse é o Museu de Berlim. Eles conseguiram, porque eles encontraram, eles reconstituíram esse portal. Então muitos diziam, viu, essa história de Babilônia é alegoria. Isso aí foi inventado e mãe contava para filho, então essa história foi inventada, e não foi inventada. Tudo que está na palavra de Deus aconteceu, irmãos, e a arqueologia tem provado cada dia mais. Em 1799, Napoleão conquistou a África e o Iraque, onde está a Babilônia. Ele encontrou uns beduínos, e beduínos eram pessoas que moravam em barracas, e eles só tinham pano, mas ele encontrou esses beduínos que tinham uma parede de tijolos. Falei, como eles arrumaram esses tijolos aí, né? Que os tijolos eram feitos, secados ao tempo, e alguns eram queimados para aumentar a resistência, para fazer muralhas, né? E eles encontraram esses tijolos. Falaram, como você encontrou esses tijolos? Encontramos naquele monte lá, e esses soldados franceses encontraram o lugar. Então foi descoberto Babilônia. Mas os céticos, os ateus falaram, viu, encontraram Babilônia, mas esse negócio de Nabucodonosor não existe. Até que acharam os tijolos, e os tijolos estavam escritos em hieroglifo, cidade de Nabucodonosor. Não existe prova maior, né? Então Deus provando que tudo que a Bíblia relata aconteceu. Então realmente Daniel esteve na presença do rei Nabucodonosor e interpretou esse sonho. Então a cabeça de ouro representava o império de Nabucodonosor, um império que ia ter um fim, um império que ia ser exterminado. Então Daniel diz lá no versículo 27, o mistério que o exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor que há de suceder nos últimos dias. O que vai acontecer, quais os impérios que vão vir. Você quer saber o que vai acontecer nos últimos dias? É só ler a palavra de Deus. E nós estamos, irmãos, nós estamos muito próximos. Você entende isso? A minha preocupação de falar sobre nós entendermos sobre os últimos dias que estamos vivendo. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos sobre o que havia de suceder no futuro. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber que há de ser. A mim foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria de qualquer outro vivente, mas porque a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, na visão olhasse, e eis que uma grande estátua, essa imensa estátua de excelente esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino,
o peito e os braços de prata, e o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e as esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com o pó da debulha do trigo durante o verão, e o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Então Daniel falando, viu, esse império, essa estátua vai ser destruída. Então Jesus vai destruir, Jesus a pedra angular, vai destruir essa estátua. E o segundo, então a cabeça de ouro representava o império babilônico, e os braços de ferro representavam o império medo-persa, porque a Babilônia, irmãos, era inexpugnável. As muralhas da Babilônia eram várias muralhas e não tinha, era impenetrável. E Ciro, o rei da Pérsia, ele teve um plano, porque tinha as muralhas, mas o rio entrava, o rio para abastecer a cidade da Babilônia, passava por um buraco mais baixo no muro, que só passava água. E Ciro desviou o rio, o leito do rio, desse rio, e abriu um buraco, e eles entraram por aquele buraco e invadiram as muralhas da Babilônia, e o Império Babilônico foi destruído. Então Daniel, irmãos, previu tudo isso que nós vamos viver, Deus revelando. Então o Império Medo-Persa, ele conquistou, foi um império grande, mas que seria também destruído, seria vencido posteriormente pelos gregos. Alexandre o Grande, um jovem que conquistou rapidamente várias regiões, um vasto império. Alexandre morreu com 33 anos, um jovem que fez parte dessa revelação aí, dessa estátua. E depois, as pernas de ferro, que representam o Império Romano, de Roma. César, o imperador romano. Então, duas pernas, Ocidente e Oriente. O Império Romano conquistou muitos territórios e eles eram terríveis, né? Por isso que o ferro que esmiuça tudo é representado pelo Império Romano. E os pés eram mistura. Como é que pode se unir ferro e barro? Esse império é o que nós estamos vivendo hoje. O Império Romano ainda é subsistente. E o barro, muitos teólogos defendem isso, que é Israel. Porque nós somos pó, sem Deus, né? Então essa união que vai ser feito um acordo entre Israel e o anticristo. O anticristo vai falar, olha, eu vou fazer com você um período de paz, de 7 anos. Vamos fazer um acordo de 7 anos, que não vai ter guerra, e nós vamos resolver todo esse conflito entre árabes, entre judeus. Vocês vão poder construir o terceiro templo ali, ao lado da Domo da Rocha. Não sei se você já viu Jerusalém. Alguém já viu alguma foto de Jerusalém que tem aquela abóbada? Aquilo ali são placas de ouro mesmo. O rei da Jordânia que deu aquela... deveria ter posto a imagem. E ali, o que tem ali, pastor? Ali é o nome da rocha. Ali tem a rocha, eu estive lá. Hoje se você for lá, é proibido de entrar. Mas nos anos 90, quando eu fui com meu pai lá, a gente podia entrar. E o que tem lá? Lá tem a rocha onde Abraão ofereceu Isaac, dizem os historiadores, né? E eles vão achar um espaço para construir o terceiro templo. Não sei se você sabe que isso é cumprimento de profecia, porque na tribulação vão acontecer sacrifícios. Para que haja sacrifícios, como era na época de Salomão,
E depois também no segundo templo, na época de Jesus, ofereciam sacrifícios, então precisava do templo. Então, um anseio de todo judeu é que eles tenham o templo. Então, está tudo pronto. Se você entrar na internet e escrever Instituto do Templo, você vai achar tudo. Tem as harpas, tem o candelabro que já está pronto, que é maciço em ouro, todas as ferramentas, os utensílios que é usado lá para fazer o sacrifício, tudo está pronto. As vestimentas dos sacerdotes, do sumo sacerdote, tudo está pronto. Eles só estão esperando esse acordo. E esse acordo, irmãos, está para acontecer. Quando você e eu ouvirmos que há negociação para um acordo de paz com Israel, porque o relógio do mundo é Israel. Por que Israel? Que Deus tem uma aliança com Israel. Então Jesus veio para o povo judeu, mas o povo judeu o rejeitou. Nós somos os gentios que, por causa dessa rejeição, Deus nos amou e Deus nos aceitou como filhos. Você entende isso? Mas vai chegar um momento que o povo de Israel vai reconhecer Jesus como o Messias. Mas se hoje você for falar de Jesus para o judeu, ele pensa o pior de Jesus. Ele não reconhece como Messias. Mas vai chegar um momento que eles vão olhar para os céus e vão reconhecer aquele que eles transpassaram, que eles moeram e que eles mataram, Jesus Cristo. Então nós estamos muito próximos. Quando essa pedra que é Jesus Cristo bater nessa estátua e esmiuçar, e o vento vai levar esse pó do resultado dessa destruição, e nós vamos ter um novo céu, uma nova terra. Então nós estamos no limiar, nós estamos no princípio. Nós já sentimos algumas dores, mas não dá para fazer um comparativo. Mas antigamente a igreja primitiva sofreu tanto, então nós também temos que sofrer. De maneira nenhuma. Nós vamos ser livres, eu creio nisso. Pastor, eu não concordo, eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação, eu respeito você, e se eu estiver errado e você estiver certo, nós vamos rir lá na glória e falar, pô, você estava certo. Mas eu creio, tenho convicção, e eu quero trazer aqui cada vez mais subsídios, palavra, versículos, textos bíblicos que confirmam que eu e você, se estivermos preparados como noiva do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ser arrebatados. E tudo está, irmãos, está tudo. Não sei se você está ouvindo falar. Lembra que eu falo o negócio do passaporte de carbono? Lembra? Lembra que eu já falei isso aí? Você viu o nosso presidente Lula já falando sobre isso. O Brasil vai implantar isso. O mundo vai implantar isso. A nossa liberdade vai ser reduzida. Hoje teve um julgamento que não terminou, do nosso ex-presidente. E se você for ver os tipos de acusações, nós vivemos num sistema do anticristo já. Provavelmente o anticristo já existe. Provavelmente o anticristo já está trabalhando nos bastidores. Então eu falo da iminência da volta de Jesus. Então muitas pessoas colocam um relógio sobre a volta de Jesus. E muitos teólogos falam que faltam 5 segundos para a volta de Jesus, se você usar um relógio. Então eu não estou aqui para colocar um tipo de temor, não. Estou aqui para falar para você. Se você está angustiado, você está preocupado, se você está cansado desse mundo, não é um escapismo, mas é uma esperança verdadeira. Então eu estava conversando com a família, com a Hermínia, com o Marcelo. Como é bom sabermos, o Espírito Santo confortando, e nós temos esse entendimento. A nossa carne aqui vai passar. Depois, se você é tão querido, tão amado, eu sou, sei lá, pela minha família. Depois que a gente parte, irmãos, ninguém quer mais saber desse corpo aqui. Então nós temos que priorizar as coisas espirituais, amém? E ter a expectativa. Jesus tem um plano de redenção e salvação. Eu sempre falo aquele texto, irmão, se não fosse assim, Deus não teria falado esse texto. Não se turbe o vosso coração. Para de ficar preocupado. Credes em quem? Credes nos homens, na expectativa, nos políticos? Não. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Irmãos, eu faço um comparativo assim, vem na minha mente. Imagina um melhor terreno no melhor condomínio do mundo. Não sei, deve ter o melhor condomínio do mundo. O melhor arquiteto, os melhores materiais, as salas mais bonitas. Imagine se alguém fizesse para você uma casa e você ficaria na expectativa. Puxa, como que será que é essa casa? Como que será que é os jardins? Como que será que é a piscina? Como que será que é a sala de estar? Assim eu e você temos que ter essa expectativa. Deus está preparando um lugar maravilhoso para mim. Não se turbe o vosso coração. Fique feliz. Eleva os nossos olhos. A palavra de Deus nos ensina que a gente tem que elevar nossos olhos e nos regozijarmos, porque a nossa redenção está próxima. Então existe uma esperança. Eu quero deixar claro para você não pensar, não escapismo, eu não quero mais viver aqui. Nós vamos viver aqui o período em que Deus permitir, de tempo de vida. Nós não sabemos a liberdade que nós teremos como pastores para anunciarmos o Evangelho. Hoje, você tem que entrar dentro de um padrão do mundo. E o padrão do mundo não aceita o padrão da palavra de Deus. E como é que nós ficamos? Eu fico com a palavra de Deus. Mas já existem perseguições. Então, quando Daniel recebeu essa revelação, Daniel sabia de império grego, irmãos. Daniel sabia de império medo-persa. O que era a Grécia? A Grécia era essas ilhas de Míconos, esqueci o nome das ilhas até, Santorini. Era um povo que vivia em ilhas. Como é que um povo desse se levantou de repente, um jovem Alexandre conquistou tanto? Deus foi revelando todos os impérios. Aí ele fala do final. Mas nós vamos ter um novo céu, uma nova terra. Viu? Então eu falei, você que trabalha no ministério, você que ajuda os pastores, falei para os pastores, falei no velório, Marcos capítulo 9, versículo 41, coloca aí para mim. Você que ajuda, você que faz alguma coisa, nós vamos ter galardões. Sabe qual vai ser o primeiro evento depois do arrebatamento, irmãos? Vai ser o julgamento, não de salvação, do trono. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá a sua recompensa. Nós temos um galardão. Então, não é uma ambição, você e eu pensarmos em galardão. É algo que Deus prometeu para mim e para você. Então vai chegar um dia em que nós vamos ser passados pelo fogo. E ali, muitos vão apresentar com as suas obras palha, madeira, feno, que vai ser consumido pelo fogo. Mas quando nós apresentarmos ouro, prata e pedras preciosas, é o que vai ser o nosso galardão. Amém? Então a gente faz a distinção. Às vezes pessoas humildes, pessoas simples que estão trabalhando na seara do Senhor vão receber. E tem muitos que acham que vão receber e que não vão ter nem a salvação. E a Bíblia nos ensina e diz assim, dessas pessoas que vão indagar a Deus e falando, Senhor, eu expulsei demônio em Teu nome, eu curei os enfermos em Teu nome. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, não vos conheço. Esse aí não vai ter nem a condição de apresentar as suas obras. Por isso que nós temos que pensar, o que você tem feito? Você tem falado do amor de Jesus? O tempo está se remido, o tempo está acabando. Qual o galardão que você... O que é esse negócio de galardão, pastor Ciro? Porque nós vamos ter um novo céu, uma nova terra, e nós vamos governar, nós vamos ser governantes. Entendeu? Você vai receber. Aquele que dá um copo de água para um profeta, tem galardão de profeta, é isso? Uau! Que comparativo é esse, irmão? Um profeta, um homem que se dedica a Deus, mas se você ajuda, você tem um galardão comparado a esse. Eu vejo as irmãs que ajudam minha mãe. Minha mãe está com 90 anos. E tem pessoas que ajudam ela. E eu sempre falo, e você tem galardão. Eu ajudo o pastor, eu limpo o banheiro, eu ajudo na escola dominical, eu sou professor da escola dominical, eu sou diácono, eu sou diaconisa,
Eu faço qualquer tipo de trabalho, às vezes eu vou lá, faço voluntariamente no serviço de eletricista, de pedreiro, de pintor. Existe galardão para você, viu? Você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus, amém? Então, pensarmos nas coisas do futuro, para você descansar seu coração. Pastor, mas se eu partir hoje? Se você fechar seus olhos, você vai estar com Jesus, querido, no mesmo instante. Nós temos essa dádiva. Ah, mas se for alguém que é amado, é difícil, é duro, é triste, mas nós temos esse consolo. Nós não somos daqui. Você entende que você não é daqui? Nós somos passageiros. Nós temos uma eternidade com Jesus. E Deus revelou isso a Daniel. Então o período de tempo já passou, o Império Babilônico, já passou o Império Medo-Persa, já passou o Império Grego, o Império Romano ainda persiste, mas nós estamos no finalzinho, porque o Império Romano, como Império Mundial, ele terminou, mas hoje existe algo que é o mesmo sistema romano, que ainda influencia nossas vidas, nossas leis, que está tendo esse sincretismo, essa mistura. Israel está sendo cada vez mais fechada pelos seus inimigos. Hoje nós sabemos que o que tem de equipamento bélico no mundo vai destruir muitas vezes esse planeta. Então, irmãos, nós sabemos, você tem consciência que esse mundo aqui tem esperança. E o tempo de tribulação, a palavra de Deus diz que nunca houve, nunca haverá dias tão difíceis como esse. Então, nós estamos com Jesus. Eu queria, aos poucos, puxar esse tipo de assunto. Então, hoje você entendeu sobre a estátua, sobre a revelação de Daniel, amém? Entenderam? Então, a gente vai começando. A partir disso, nós vamos falar das 70 semanas de Daniel. Então, tudo, irmãos, cronologicamente, já está previsto. Então, o que nós estamos vivendo, as evidências, hoje, o temperamento, a atitude da nossa sociedade, o amor de muitos esfriaria, amantes de si mesmos, jactanciosos. Jactanciosos são pessoas que se acham, eu sou eu mesmo, eu sou dono do meu corpo, eu faço, você tem que engolir o que eu quero e está acabado. É isso o tipo de perfil de pessoas, uma geração que não tem mais afeto, irmãos. Você sabe que estão querendo, em breve, já existe, não precisa de mulher para ter filho, vai ter incubadora. Você já ouviu falar nisso? Pesquise para você ver. O ser humano está querendo ser Deus. Já estão querendo criar um homem que não fica mais enfermo e que ele não morre mais. Um homem eterno. Agora você imagine passar uma eternidade num mundo como esse. Que você quer? Que mundo triste, mas no novo céu, na nova terra, nós vamos estar na presença de Deus, irmãos. A maioria do tempo nós vamos estar glorificando a Deus. Você sabe o que é isso? Vai ser maravilhoso, irmãos. Eu imagino a música, eu imagino o ambiente, a coisa maravilhosa que vai ser. E a gente só vai ter vontade. Mas, além disso, nós vamos ter atividades, nós vamos ter trabalho, nós vamos ter liderança. Você entende a expectativa maravilhosa que nós temos? Então o mundo não tem. Por isso que nós vemos, eu vi em Los Angeles, irmão, fiquei lá. E o índice de drogados lá em Los Angeles está muito maior do que aqui no Brasil. A gente pensa na Cracolândia. E eu assisti uma reportagem sobre isso, mas é muita gente, igual zumbi na rua, gente que não tem esperança, gente que quer, por que vive nessa vida, pastor? Porque na droga, em um primeiro momento ele sentiu uma sensação, e ele quer sentir novamente, então ele deixa de tudo, família, de higiene, troca tudo porque ele quer sentir novamente, então uma escravidão. E nós, para sentirmos paz, para sentirmos a presença de Deus, a gente não precisa de droga nenhuma. É só eu e você dobramos os joelhos, só nos reunimos e falamos: Senhor, vem sobre a minha vida. E você declarar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar seu coração, a sua mente em Cristo Jesus, as suas emoções, amém? A gente não precisa de nada disso. Quem é feliz aqui porque sabe que tem algo te esperando maravilhoso, um novo céu, uma nova terra. Vou preparar-vos lugar, mansões celestiais. Não é casinha, é mansão. Pastor, já que eu posso pensar sobre isso, você deve pensar um lugar onde vai ter uma nova Jerusalém. O que é essa nova Jerusalém? É uma cidade, irmãos, que é um cubo que você consegue imaginar. Ah, mas isso é alegoria. Não, isso é literal. Nós vamos viver uma nova Jerusalém.
2.600 quilômetros, um cubo, 2.600 quilômetros por 2.600 quilômetros de altura, e nós vamos poder ir lá e ver o Rei Senhor Jesus. Pensa, esse mundo aqui é limitado, irmãos. As pessoas lutam, trabalham para ter alguma coisa, para quê? Para ter um carro chique, para ter... O que é essas porcarias perto do que Deus vai nos dar? Amém? Então, eu e você sabemos que o tempo está terminando. E nós temos todos os motivos para trabalhar como os últimos, como é que fala? Ceifeiros, né? Nós estamos nesse momento, irmãos. Você tem que fazer um propósito com você. Eu vou levar um visitante na igreja. Mas, pastor, ele não quer ir, mas eu vou falar do amor de Jesus. Esse é o tempo, esse é o momento. Amém? Você e eu recebemos amor de Jesus, estamos vivendo o período da graça, mas nós temos que compartilhar isso, amém? E eu e você vamos sair daqui pensando na minha mansão celestial. O que será que Deus preparou para mim? Tudo isso daqui vai passar, mas eu vou estar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmão, você consegue imaginar o som? Quando a gente ouve uma música, a gente não vibra. Irmãos, você imagina uma multidão, um coral de milhões e milhões e milhões de vozes. Eu não sei a melodia que vai ter, mas vai ser uma melodia celestial, irmãos. É isso que te aguarda, é isso que me aguarda. Esse corpo nosso aqui, a gente fica vendo o tempo passar, você fala, puxa vida, quando eu era jovem, nós vamos ter um corpo glorificado. Um corpo glorificado, amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos uma esperança viva. Esse mundo tem se mostrado cada dia mais caótico, cada dia mais com problemas, em todas as áreas, na área de segurança. Um sistema que quer destruir nossas famílias, nossos valores, até a nossa liberdade de culto, mas o Senhor sabe todas as coisas, e nós queremos estar prontos com as nossas lamparinas cheias, para sermos arrancados daqui, Pai. Abençoa a vida de cada um, abençoa a vida daquele que está em dúvida ainda, pensando, será que eu aceito esse Jesus? Hoje é dia de aceitar a Jesus, hoje é dia de dizer, Senhor, eu quero viver essas bênçãos eternas para sempre contigo, e eu te aceito como meu Senhor. Se você está nos assistindo pela internet, se tem alguém aqui, você faça essa oração dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, e eu creio nessas tuas promessas, eu creio que vou estar para sempre contigo, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e te aceito o teu sangue sobre a minha vida, me justificando de todo o pecado. Abençoa a minha vida, que eu possa estar nos teus caminhos até o dia da tua volta, e que eu possa frutificar, e que eu possa ajudar a proclamar o teu evangelho nos últimos dias, seja motivo de bênção para minha família, para os meus amados, para as pessoas que convivem comigo, em nome de Jesus, amém, amém, querida. Você é feliz de servir a Jesus? É isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que ter em mente. Nós vivemos num mundo de muita distração, coisas que se apresentam, problemas que se apresentam, e nós damos muita ênfase a isso. Eu preocupado esses dias com coisas. Irmãos, foi uma noite difícil. Eu estava comentando com o Carlinhos, depois que eu soube da notícia que o Pedro tinha partido, foi por volta das 5 da tarde, 3 horas da manhã, nós levantamos, ele na casa dele, eu na minha casa, e assim uma coisa, puxa vida, como é dura a separação, a gente não vai ter mais o Pedro lá cedo, no escritório. Ô Pedrão, tudo bem? Tudo bem, pastor? Está aqui ó, o relatório, que benção. Como é que você está, Pedro? Eu estou melhorando, Deus vai me dar graça. Mas, ao mesmo tempo, vem essa tristeza, essa dor no coração, mas ao mesmo tempo a gente recebe um refrigério do céu. Fala, viu, ele já está com Jesus, ele está muito melhor que você pensa. Ele já está vivendo todas as bênçãos que Deus tem para nós, meu Pai, todos nós.
Não tenha medo da morte. Quando nós começamos a ter o entendimento das coisas de Deus, você para de ter medo de morrer, irmãos. Tem gente, não fala de morte, pastor Cid, não. O quê? Nós não somos daqui. Algo muito melhor nos espera, algo muito melhor nos aguarda, amém? Então eu falei um monte de coisa aqui, mas eu sei que alguma coisa o Espírito Santo tocou no seu coração, para que você saia daqui confortado, você saia daqui pleno. Eu não sou um religioso, eu sou um servo do Senhor Jesus, eu sou um filho de Deus, que tenho essas promessas, e eu posso viver todos os dias no meu coração, essa expectativa, essa esperança tão maravilhosa, amém? E Deus abençoe sua vida. Eu quero aos poucos começar a fazer. Quem gostou de uma mensagem assim, a gente mostrando as imagens? Gostou, irmão? Isso é só mas tem coisas muito profundas, tem coisas maravilhosas, a palavra de Deus, irmãos, as promessas, a escatologia, o ensino das profecias é algo muito maravilhoso. Eu passo as madrugadas escutando, eu gosto de ouvir. Só que é muito profundo, eu preciso ter uma didática do céu, que Deus me ajude, para a gente passar essas coisas, para você ficar na expectativa. Olha só, olha como é que está Israel, olha o cumprimento. Você vai entender por que Israel sofreu tudo isso, por que teve essa diáspora, essa dispensação, por que eles voltaram, o que está acontecendo, o que é a guerra de Gog e Magog, o que é Armagedon, o que vai acontecer, por que nós estamos vivendo um mundo assim. Você vê que existem líderes mundiais que estão por trás das cortinas e eles usam todo tipo de liderança, de presidente da república, como fantoche. Eles fazem o que eles querem e fazem de nós o que a gente não quer. Prende você em casa, você vai ficar, todo tipo de imposição, de imposto, mas nós não precisamos temer nada disso, amém? Que Deus abençoe.